Olá, meu querido, bom dia. Tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Estamos aqui, meus queridos, mais uma vez para deixarmos um vídeo para todos os nossos irmãos inscritos, graças ao nosso eterno, que tem feito um trabalho maravilhoso, feito um trabalho excelente. Eu agradeço de todo o coração a todos vocês, meus queridos, que têm visualizado nossos vídeos, visualizado todos os vídeos dos nossos irmãos, de todos os canais que falam sobre a graça de Deus e falam do Evangelho Eterno. Que Evangelho Eterno, meu querido? No início estava havendo uma certa confusão, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que muita gente, quando começou a ouvir falar sobre o Evangelho da Graça, muita gente teve a capacidade de dizer que Evangelho do Eterno seria uma doutrina diferente, seria um novo tipo de doutrina, seria uma coisa assim que não é bíblica. Meu querido, mas graças a Deus, agora começou-se a entender que Evangelho nada mais, nada menos do que boas novas. Então, não há como negar que Evangelho eterno é as boas novas eternas. A mesma coisa que Paulo disse sobre a graça, que a graça ela é eterna. A graça acabou? Não, querido. A graça é, vamos dizer assim, é o resultado do preço que foi pago na cruz pelo nosso Jesus, Jesus de Nazaré, né, o Cristo ressuscitado. Então, hoje eu e você nós vivemos o resultado daquilo que aconteceu na cruz, né? Muito mais ainda o resultado daquilo que aconteceu no ano 70 DC, ali em Israel, em Jerusalém. Então, o evangelho eterno nada mais é do que as boas novas eternas. E as boas novas eternas, ela começou a vigorar a partir de quando? A partir do juízo. Começou a vigorar o evangelho eterno que eu e você vivemos. Continue, meu querido, se inscrevendo em nosso canal, continue deixando o seu like, que é muito importante, continue deixando os comentários, né, que eu gosto de responder. Enquanto nós estamos conseguindo responder, a gente vai responder. Mas quando não conseguir responder, pelo menos um coraçãozinho nós vamos deixar, né? E tem alguns comentários maliciosos, né, querendo que a gente desista, porque tem pessoas que acham que nós colocamos o canal no YouTube para ser melhor do que os outros. Tem gente que pensa que nós estamos, né, vendendo a alma, né, para o sistema, para conseguir inscrito. Não, querido. Os inscritos, eles vão acontecer normalmente, naturalmente, não é? Eu não vou. Os irmãos sabem que, graças a Deus, os irmãos aí que estão no YouTube, que pregam a graça de Deus, que hoje tem 100.000 inscritos, 200.000 inscritos, 50.000, 20.000, os irmãos começaram com um. É a coisa mais simples, é a coisa mais natural. Então imagina se eu tiver, já estou com 2 anos no YouTube, e hoje, através do nosso irmão Cláudio Mendes, que faz uma propaganda imensa, graças a Deus, do meu canal, propaganda que eu estou falando, divulgação, não é? Então hoje estou aí com 980 inscritos, eu dei uma olhadinha, todo dia eu dou uma olhadinha, né? E a partir do nosso irmão, da divulgação do nosso irmão Cláudio Mendes sobre o nosso canal cresceu bastante. E eu estou preocupado, irmãos, com o número de inscritos. Se Deus mandar, bem-vindo. Mas se Deus não mandar, também eu tenho que ficar alegre. O meu propósito aqui sempre foi ensinar a graça de Deus, qual o tempo que nós estamos vivendo e para quê que nós estamos assistindo. Então, a minha preocupação é essa. Agora, os comentários aí maliciosos, eu vou deixar lá na plataforma. Talvez, se ultrapassar o limite, as diretrizes da própria plataforma, eu vou lá e vou remover, mas se não, eu vou deixar lá, porque talvez, quem sabe, são pedras que vão servir para amanhã eu construir um alicerce, né? Quem sabe?
Eu estou com 58 anos ainda, né? Então, se eu tiver que viver 70 e estar aqui no YouTube, se eu tiver que alcançar os 65 e eu estar aqui no YouTube, né? Amém. Pretendo melhorar, né? O meu cenário, pretendo melhorar, né? A forma, não é? Então, Deus é que sabe de tudo. Queridos, além de você se inscrever, faça uma coisa boa, tá? Verifique a sua inscrição e ative o sininho de notificação na opção todas, tá bom? Porque muita gente reclama que não recebe, né? Eu vou a outros canais e gosto de olhar os comentários. Tem muita gente que fala que não recebeu, né, notificação. Então, talvez é porque não está mais inscrito e não sabe. Tá vendo, meu querido? Eu quero ler com você, em primeiro lugar, Salmo 91, o verso 1 a 3. Abra sua Bíblia comigo. Essa é uma das características dos ensinadores da graça, do Evangelho Eterno. Uma das características que nós temos é não falar nada que não esteja escrito. Nós só lemos o que está escrito. Nós não somos como os pregadores da tradição religiosa que lê um versículo e aí inventam um monte de coisa, tantas nomenclaturas que eles usam, né? E chega até a confundir a mente das pessoas. Mas nós tentamos o máximo de simplicidade possível, não é? Então, meus queridos, abra sua Bíblia no Salmo 91, verso 1 a 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, a é com sentido, tá? Agudo, tá bom, querido? Então, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Certamente, é esse versículo que eu quero falar. Certamente, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro. Esse tema, ele foge das pregações atuais dos nossos dias de hoje. Esse tema, laço do passarinheiro, ele não é muito adequado para os pregadores da tradição religiosa ou pregadores do sistema. Porque se eles forem falar sobre laço do passarinheiro, eles teriam que colocar na pauta da pregação do assunto o que é laço do passarinheiro. A primeira coisa, meu querido, que eu quero te perguntar: o que mais incomoda o passarinheiro? Você sabe? Você sabe quem é o passarinheiro? Passarinheiro é aquele que vive correndo atrás dos pássaros para pegar, para colocar laço, para pegar passarinho, para que possa fazer desse passarinho comércio. Passarinheiro é aquele que gosta de tirar a liberdade dos pássaros. Mas e você saberia me responder por que o passarinheiro ele corre tanto atrás de pássaros para pegar esses pássaros e, a partir dali, ele prender esse pássaro? O que você acha que mais incomoda o passarinheiro? É o canto da liberdade que o pássaro tem. O Evangelho Eterno, querido, o bom do Evangelho Eterno é que até isso, o Evangelho Eterno, quando você estuda, quando você aprende as boas novas, você começa a entender a Bíblia, começa a divulgar e começa a ensinar
Você começa a ler o que está escrito e você vai tirando lição disso. Vamos aprender aqui a lição do laço que precede a gaiola. Todo laço, ele está antecedendo a gaiola. Todo laço que o passarinheiro ele arma, ele está antecedendo a gaiola. Então, o que mais incomoda o passarinheiro é o canto da liberdade. Depois do laço que o passarinheiro arma, se ele coloca um laço bem armado, com estratégia, para pegar o pássaro, após ele pegar o pássaro, ele vai colocar o pássaro dentro de uma gaiola. Depois da gaiola, vem o quê? Vem o domínio. Depois que ele domina esse pássaro, vem o quê? Vem a falsa liberdade. Por quê que o passarinheiro ele prende o pássaro na gaiola? Por quê? Nós vamos ver hoje, nesse vídeo, a lição do laço que precede a gaiola. Meu querido, quando o passarinheiro ele consegue prender o pássaro no laço, ele tira o pássaro do laço e leva para a gaiola. Quando ele leva esse pássaro para a gaiola, é porque ele tem um objetivo. Ele quer que esse pássaro continue cantando, mas que esse pássaro viva uma liberdade falsa. O pássaro continua cantando. E quanto mais bonito o pássaro cantar, mais o dono daquele pássaro, entre aspas, ele vai, então, alimentando aquele pássaro com alimentos fortes, alimentos melhores, para que o canto do pássaro fique mais bonito ainda. Mas qual é a visão do passarinheiro quando aquele pássaro começa a desenvolver cada vez melhor o seu canto? Comercializar aquele pássaro. Verdade ou mentira? Então, por que o passarinheiro quer o pássaro na gaiola? Primeiro, na gaiola, ele se acha o dono desse pássaro. Ele acha que ele é o proprietário desse pássaro. Ele acha que ele é o dominador desse pássaro. Porque na cabeça do passarinheiro, o pássaro solto, ele não é dele, ele é de todo mundo. Ele é da natureza. Mas por que, meu pai? Por que, meu Criador? Por que, meu Deus? Que se o pássaro, ele canta muito lindo, ele canta uma coisa incrível na natureza, não seria melhor deixar o pássaro solto para que ele pudesse cantar para todo mundo? Para que ele pudesse usufruir a sua natureza na sua plena liberdade? Mas aqui diz, certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque todo passarinheiro, o que incomoda o passarinheiro é aquele canto da liberdade que o passarinho tem. Mas o passarinheiro, ele monta uma estratégia para tirar aquela liberdade que o pássaro tem e
tentar trazer aquele pássaro para cantar só para ele. É isso que o passarinheiro quer. Então, na gaiola, esse passarinheiro, ele se acha o dono do passarinho. Porque o pássaro solto, ele é da natureza. Segundo lugar, meu querido, na gaiola, o pássaro canta para ele e não para todos. Em terceiro lugar, quando o pássaro vira presa, ele começa a ter um preço. Mas o preço é colocado por quem? Pelo passarinheiro, que se acha o dono desse pássaro. Isso te diz alguma coisa? Te diz alguma coisa isso? Por quê? É agora que começa a ficar bom. Por quê que quando você estuda o capítulo 10 de João, você aprende que Cristo ali, ele ensina, o Jesus de Nazaré, ele ensina que quando ele entra num aprisco, numa gaiola, quando ele entra num aprisco, num cercado, num viveiro, quando ele entra no aprisco, num templo físico, ele, com a sua voz, ele chama para ver se alguém ouve e atende a sua voz. E ele diz que quando entra ali o porteiro, quer dizer, o dono da gaiola, o passarinheiro, ele abre a porta para Jesus. E Jesus grita e chama as suas ovelhas pelo seu nome. E as ovelhas que ouvem a sua voz e entendem a sua voz, elas saem para fora. Mas as que não são dele continuam lá dentro, porque não ouviram, não codificaram na sua mente, na sua percepção, que aquela voz era a voz de quem chegou para libertar aquelas ovelhas daquele aprisco, daquele cercado, daquela gaiola. Então, todo passarinheiro, ele prende o passarinho com um objetivo, para que aquele pássaro pegue um valor. E depois daquele pássaro atingir um valor, ele vai vender, ele vai comercializar, ele vai ganhar dinheiro com aquele pássaro. A coisa é séria, meu querido. Você sabe por que Constantino, no quarto século, ele reedificou os templos, as gaiolas, as arapucas? Sabe por quê? Porque Constantino queria colocar o povo novamente preso, escravizado, para comercializar esse povo e alcançar os seus objetivos, que eram construir o templo, a catedral lá em Roma, através do dinheiro que arrecadava das pessoas. Você já percebeu alguma semelhança que o sistema religioso, a tradição religiosa, eles fazem a mesma coisa que o passarinheiro faz? Só que o passarinheiro é com passarinho. A tradição religiosa é com pessoas. Vamos observar o que diz aqui em 2 Pedro 2, 1 e 3. 2 Pedro 2, 1 e 3. Você até já sabe do que se trata, né? 2 Pedro 2, 1 e 3. Onde diz assim, olha:
Mas houve também entre o povo falsos profetas. Falso profeta é passarinheiro. Como entre vós haverá, jogou para o futuro, falsos mestres, falso mestre também é passarinheiro, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Presta atenção. Resgatou de onde? Do aprisco, da prisão, da arapuca, da gaiola, daquele templo físico que existia em Jerusalém, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vocês negócio com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Meu querido, quem são os passarinheiros do mundo religioso do século 21? Os falsos mestres, os falsos profetas, os líderes religiosos que estão usando os filhos do Eterno como se fossem pássaros de gaiolas para poder fazer desses pássaros espirituais negócios e ganhar dinheiro com essas pessoas. Existe um movimento no Brasil, que eu não vou citar o nome aqui, é lá no sul do Brasil, onde ali uma vitrine de pregadores, cantores, cantoras, e ali, naquela vitrine, quando o cara consegue ser um excelente pregador e a mulher ou a irmã, uma excelente cantora ou um excelente cantor, dali para frente, os passarinheiros, eles começam a achar que eles que fizeram essas pessoas, os pregadores e as pregadoras, os cantores e as cantoras, e começam a ganhar dinheiro em cima do nome daquela pessoa. Quando essas pessoas entram para uma determinada denominação, ali essas pessoas começam a contribuir com dízimos em dinheiros, com ofertas, com ajuda de todos os tipos. E ali começam a ser usados como comércio, como se fossem mercadorias, enquanto os passarinheiros, eles acham que são os donos dessas pessoas. Então, todo passarinheiro, o que mais incomoda ele é o grito da liberdade que o pássaro tem. E é interessante, meu querido, eu frisar isso aqui. Quando o pássaro vem para a gaiola, e ele começa a ser ali esquentado com vários tipos de alimentos, é para que aquele pássaro comece a cantar mais ainda. Dentro da chamada denominação ou tradição religiosa, você que é cantor, que é cantora, pregador, pregadora, você começa a ser incentivado cada vez mais a formular pregações, hinos de louvor, porque você tem que dar lucro para o sistema, porque quanto mais você ganhar dinheiro, mais eles ganham também. O pássaro, ele começa a cantar mais, mas é uma falsa liberdade. Você que vive dizendo que você precisa do homem para mandar na sua vida, você que acha que você precisa de um passarinheiro para se achar o seu dono, para se achar o seu tutor, para achar que você tem que prestar continência para ele, você vive uma falsa liberdade. Porque a Bíblia está dizendo que o objetivo do passarinheiro é armar laço
para prender você, para que você não tenha mais a sua liberdade. Então, depois do laço vem a gaiola, depois da gaiola vem o domínio, e depois do domínio vem a falsa liberdade. Eu vou terminar o vídeo fazendo um convite para você. Você não consegue ser adorador livre de gaiola, não? Você não consegue ser adorador pertencendo a um só, que é Ele, não? O eterno Criador? Você não consegue ser adorador usando o seu grito de liberdade para cantar só para Ele, não? O que está te faltando para você entender a palavra? Qual o problema? Pedro, há 2000 anos atrás, ele já falou que os passarinheiros, que eram os falsos profetas e falsos mestres, eles iriam usar você como mercadoria. Você nunca percebeu que você é uma mercadoria do lado, nas mãos do passarinheiro, não? Faça como nós. Pergunta se nós temos um cartão de membro de alguma igreja. Igreja de Cristo, ela não tem endereço, ela tem uma identidade. E é isso que nós somos, e é isso que nós falamos. Entenda do jeito que você quiser. Deixa aí na aba dos comentários se você entendeu ou se você não entendeu. Dê uma olhadinha também, meu querido, em Provérbios, capítulo 6, versículo 5, e também Jeremias, capítulo 5, versículo 26. Graça eterna e um abraço ao meu irmão Cláudio Mendes e a todos os nossos irmãos em graça. Viva a liberdade, viva a nossa alegria no nosso eterno Criador. Amém.